Olá, amigos! Estou aqui mais uma vez para trazer mais uma sinopse de um dos nossos livros. Agora chegamos ao 7º livro, Universalismo Crístico, o Futuro das Religiões. Esse livro, poderia dizer assim, que é o sol central de todo o nosso trabalho. Desde o início, os nossos leitores que nos acompanham, lendo todos os livros, sempre perceberam que o foco das narrativas, dos ensinamentos, de todos os livros, girava em torno desse conceito, o conceito do universalismo crístico. Obviamente que ele não é um livro mais procurado, mais vendido, até mesmo porque esse é um termo utilizado que não é muito comum, muito conhecido de todas as pessoas, né? Por exemplo, um tema como Atlântida, Akenaton e outros livros como A História de um Anjo são termos mais palatáveis ao ouvido das pessoas que desconhecem o trabalho, e esses livros terminam tendo um alcance muito maior. Mas eu digo com certeza que este livro é o mais importante, junto com o Universalismo Crístico Avançado, por em sua essência mostrar todo o projeto, toda a proposta da espiritualidade de Hermes junto comigo, para o progresso espiritual da humanidade para o novo milênio. Todos sabem que nós estamos vivendo um período de transição planetária para a nova era e que nós estamos deixando de ser um planeta de expiações e provas para nos tornarmos um mundo de regeneração espiritual. Ou seja, a partir desse momento, desse período de seleção final que nós estamos vivendo para entrar nesse novo ciclo, os espíritos que reencarnarão na Terra serão espíritos com uma consciência mais avançada e, por isso, precisarão de modelos de espiritualidade, de entendimento espiritual mais avançados. Nós vivemos por séculos divididos em diversas religiões, em diversas crenças, que eram formas de entender diferenciadas desse ou daquele grupo. As religiões nada mais são do que verdades relativas para atender à consciência de determinado grupo cultural e espiritual em determinada época. As religiões, elas atendem fundamentalmente à cultura de seu povo e o entendimento espiritual que algum grande mestre em determinado momento teve a capacidade de perceber, trazer para a humanidade, e assim aquele grupo de pessoas continuou a propagar aquela informação. Mas isso não quer dizer que seja a verdade absoluta de Deus, pois nenhum de nós neste mundo ainda tem capacidade, já tem capacidade de entender a verdade absoluta de Deus. Somos espíritos em evolução e estamos ainda muito longe de um entendimento espiritual superior que nos permita compreender Deus em toda a sua magnitude. O que ocorre então? Nós temos verdades relativas que atendem a diversos momentos da evolução da história de nossa humanidade. Por exemplo, nos livros sobre Moisés que nós falamos anteriormente nas sinopses, era 3.000 anos atrás, uma época em que as pessoas tinham um entendimento espiritual muito limitado. Então os ensinamentos eram ensinamentos de um Deus guerreiro. Jeová, Yahvé, era visto como um Deus vingativo e guerreiro, porque o povo tinha uma compreensão muito limitada do verdadeiro amor de Deus. Isso só veio depois, 1.200 anos depois, com Jesus, trazendo uma mensagem de Deus sendo um ser amorável, e hoje em dia, já nos dias atuais, a gente pode perceber que existe uma compreensão ainda muito mais avançada que na época de Jesus, apesar de ele ter falado por parábolas, e isso nos permitiu compreender atualmente por um outro ângulo todos os seus ensinamentos. Então a função do universalismo crítico, nós já falamos isso no 2º vídeo neste canal que fala sobre os princípios do universalismo crístico. A função dele é unificar a sabedoria de todas as religiões, buscar o que há de melhor, de mais importante em cada uma delas, e a partir daí construir um novo modelo que uniformize, que faça com que as pessoas tenham uma visão mais abrangente sobre a espiritualidade. E não é todos pensarem igual, mas é a capacidade de cada um compreender a verdade de Deus através de seus próprios olhos. Ou seja, seria o fim daquela questão da submissão religiosa, onde são colocados conceitos, dogmas e todo mundo tem que aceitar de cabeça baixa,
e partir para um novo conceito de busca de espiritualidade, onde cada um de nós, analisando todas as informações de todas as religiões, de todos os grandes mestres, buscar o nosso entendimento, a nossa compreensão e construir a nosso modelo de espiritualidade, ou seja, a gente buscar esse caminho da fé por nossos próprios pés e não nos submetendo como se fôssemos um gado sendo levado para o curral. Ou seja, nós mesmos termos a consciência e buscarmos esse entendimento de acordo com a nossa compreensão e as nossas crenças. Então, a partir daí, nós definimos esse novo modelo, criamos uma estrutura com 3 princípios fundamentais. Esses 3 alicerces seriam o amor ao próximo como a si mesmo, buscando cultivar as virtudes crísticas de forma verdadeira e incondicional. Esse seria o primeiro. O segundo seria a crença na reencarnação e no karma, pois sem esses princípios não existe justiça divina. E o terceiro, aliar o conhecimento espiritual ao conhecimento filosófico e científico da humanidade, para que se tenha uma evolução integral em todos os campos da humanidade, do conhecimento humano. Esses 3 princípios, então, fundamentariam uma busca de entendimento espiritual. O primeiro, que é o amor ao próximo, é o amor a Deus. Isso é inquestionável, todas as religiões apresentam esse princípio. O segundo, a crença na reencarnação e no karma, é algo muito raro nas religiões ocidentais. Mas é muito difícil nós entendermos que Deus é um ser justo, soberanamente bom, verdadeiro, quando Ele coloca os seus filhos em condições tão adversas, como uma pessoa nascendo com saúde perfeita, com condições financeiras tranquilas, tendo uma vida serena e tranquila, e outros filhos seus nascendo em miséria completa, com deficiências, com dificuldades as mais diversas. Somente as múltiplas encarnações podem nos explicar que estamos tendo diversas vivências durante séculos e séculos, e todos nós passaremos por experiências as mais diversas para poder evoluir. Agora, se vivêssemos uma única encarnação, uma única vivência para alcançar o reino dos céus e nascêssemos em condições tão diferentes, nós aqui no Brasil, um país em paz, um país em harmonia, enquanto os outros nascem em países com guerra, sofrimento e dor, como lá na Síria, onde estaria a justiça de Deus a partir daí? E o terceiro ponto, essa questão da evolução conjunta, faria com que a religião e a questão espiritual não ficassem cada vez mais afastadas do processo evolutivo da humanidade. Hoje em dia a religião está sendo cada vez mais colocada de lado, levado como algo de foro íntimo ou uma fantasia que cada um queira seguir, enquanto o aspecto científico, filosófico e outros mais estão sendo cada vez mais desenvolvidos, enquanto a religião fica lá presa no seu dogmatismo, nas suas verdades imutáveis. É até triste quando eu vejo pessoas fazendo comentários dizendo que a palavra de Deus está na Bíblia e não se pode mudar uma vírgula daquilo. A Bíblia foi escrita por homens, não foi escrita por Deus e nem pelos espíritos iluminados como Jesus. Nenhum dos grandes mestres escreveu nada. Foram seus seguidores que depois, com a sua limitada capacidade de entendimento, que foram compilando aqueles textos, e futuramente aqueles textos foram adulterados para atender aos interesses dos poderosos. Então não podemos jamais acreditar ao pé da letra aquelas mensagens, mas sim tentar pegar a essência dela, analisar o contexto histórico, a época, a cultura do povo que criou aqueles textos, para aí então partir para um entendimento sereno e de bom senso. Outras 2 premissas fundamentais do universalismo crístico seria a questão do amor. Tudo que foge da lei do amor não provém de Deus. Então qualquer ideia, qualquer ensinamento espiritual que leve a sentimentos negativos de ódio ou que fuja do amor ao próximo não é verdadeiro e deve ser absolutamente descartado. Às vezes vemos em algumas seitas e religiões situações de suicídios coletivos e outras atitudes, aberrações. Isso não pode provir de Deus, porque foge do princípio do amor ao próximo. E o segundo ponto é a busca da verdade. Tudo que foge do caminho da busca da verdade não deve ser aceito, pois a verdade nos liberta. Jesus mesmo nos disse: conhece a verdade te libertará. Então temos que analisar essas informações através do bom senso,
da verdade, da ética, de uma construção consciente de uma verdade realmente lúcida. E às vezes nas religiões as pessoas se deixam levar por coisas que não são fundamentais, por crendices, por rituais e outras coisas mais que não levam a lugar nenhum. Por isso, esses princípios nos dão um norte a seguir. E o livro Universalismo Crístico, O Futuro das Religiões, ele procura nos passar isso através de uma linguagem e de uma leitura bem leve. Na primeira parte desse livro, existe um diálogo no plano espiritual meu com Hermes para a gente esclarecer toda essa proposta do universalismo crístico, ficar bem clara para o leitor, para que ele tenha entendimento de como realizar essa sua busca espiritual, libertando-se das religiões e utilizando-as como instrumento, que é o que elas realmente são. Religiões são instrumentos que nos ligam a Deus. Nós não devemos nos escravizar a elas. E na segunda parte, nessa primeira parte do livro, existe um diálogo meu com um mago negro. O mago negro das trevas, chamado Galiato, da extinta Atlântida. E eles demonstrando uma profunda preocupação com o que está ocorrendo, com esse conceito que está sendo criado do universalismo crístico, porque isso libertaria muitas almas da ignorância e seria muito preocupante para eles. Esse livro foi escrito em 2007, há 12 anos atrás, e por incrível que pareça, naquela época eles estavam receando que a humanidade tomasse consciência, se libertasse e eles perdessem grandes domínios. Por incrível que pareça, hoje em dia eles olham para mim e dão risada, porque eles viram que nada disso aconteceu, a humanidade terminou afundando em sua busca de espiritualidade, as novas gerações que estavam surgindo, que todos temiam, as crianças do terceiro milênio, as crianças índio, que queriam transformar a humanidade com uma nova consciência, se perderam na futilidade do mundo, nada fizeram e estão completamente perdidas hoje em dia, com raras exceções. Então o que termina acontecendo é que para eles foi uma grande vitória e o ideal do universalismo crístico se enfraqueceu. Na década passada nós estávamos divulgando por todo o Brasil, fazendo todo um trabalho, estava ganhando corpo, havia criado vários grupos de estudos, palestras, divulgações, várias pessoas engajadas. Hoje em dia todo mundo abandonou esse caminho. Os poucos que estão voltados para a espiritualidade são aquelas pessoas vinculadas realmente a religiões, mas os livres pensadores estão cada vez menos atuantes nesse caminho. E nós vamos vendo então que essa mudança se perdeu. E talvez fosse natural que isso acontecesse, porque nós estamos num período de grande caos espiritual, de compreensão, de consciência. A humanidade está selecionando, está buscando um caminho mais difícil para a sua evolução, ou seja, o caminho da inconsciência, da alienação. A internet, que estava chegando na década passada com grande força e assustava também esses espíritos das trevas, porque haveria uma possibilidade de mais e mais pessoas tomarem consciência da verdade espiritual através dos meios como redes sociais e tudo mais. Eles viram que a humanidade preferiu utilizar essas redes sociais, esses assuntos, para futilidades. Os grandes canais de divulgação de assuntos mais diversos são geralmente assuntos fúteis. Os caminhos, os canais de consciência, de filosofia, de espiritualidade têm poucos seguidores. Ou seja, a humanidade entrou num entorpecimento maior ainda do que da geração passada. E essa nova geração, que era uma grande esperança, infelizmente sucumbiu. Quem sabe no futuro nós temos uma mudança através de tudo que venha a ocorrer futuramente a partir desse declínio espiritual que a humanidade está passando. E a segunda parte desse livro, então, é uma narrativa de um grupo de jovens, que deveria ter acontecido, esse grupo de jovens, divulgando, construindo todo esse ideal do universalismo crístico, abordando diversos temas que são muito enriquecedores para a consciência espiritual de todos nós e para que as pessoas finalmente se libertassem através dessa consciência, ou seja, serem verdadeiramente felizes ao invés de ficar tomando Rivotril e outros remédios psiquiátricos para a depressão, que é o que está acontecendo hoje em dia. A humanidade está doente e esse livro era uma forma de talvez libertar, dar consciência e trazer cura. Mas a alma da humanidade, a mente da humanidade
a mente do nosso povo no Brasil também, principalmente, que é a nação escolhida para ser a pátria do Evangelho no terceiro milênio, sucumbiu frente a tantas tentações do mundo material. Então, para aqueles que têm interesse, que têm curiosidade, querem saber um pouco mais sobre o universalismo crístico, aqui está a essência. Universalismo crístico, o futuro das religiões. Um fato curioso é que quando nós estávamos iniciando esse livro trabalhando, eu falei para o Hermes que eu queria colocar o nome Universalismo Crístico, o fim das religiões. Claro que o mestre não aceitou, né, porque seria uma coisa muito agressiva para com as religiões, mas naturalmente esses conceitos eles terminam apagando essas estruturas religiosas e hierárquicas e fica vivo o que? Somente a mensagem dos grandes mestres. O termo crístico, de universalismo crístico, também tem isso em essência, ou seja, o universalismo de abrigar a sabedoria de todas as religiões, e crístico por causa da mensagem crística de todos os mestres. Não quer dizer que venha de Jesus Cristo, senão seria universalismo cristão. Crístico porque vem através da mensagem de todos os grandes avatares, Krishna, Buda, Zoroastro, Confúcio, Hermes, Akhenaton e todos os demais, Maomé, entre outros. Então, eu acho que se as pessoas tivessem compreendido isso, tivessem buscado essa consciência, se libertado de sua alienação, estaríamos hoje em dias bem melhores. Obrigado pela atenção de vocês. Esse é o Universalismo Crístico, o futuro das religiões.